Muito bem, vamos lá? Então, dando continuidade ao nosso exercício, então, nós temos aqui a tabela de INSS, então essa tabela foi alterada agora em março de 2020, né? Ela virou uma tabela progressiva, igual a tabela de imposto de renda, então nós temos aqui uma faixa de 1.045, 7,5%, de 1.045 a 2.089,60, 9%, de 2.089,61 a 3.134, 12%, 3.134,41 até 6.101,06, 14%. Então, esse valor de 6.101,06 é o teto máximo da Previdência Social, tá? Então, se tem algum trabalhador, então, que recebe um valor pouco diferenciado, né? Se tem algum valor que acima deste 6 mil, ele tem que recolher previdência privada. Porque pela folha de pagamento nós não iremos fazer o recolhimento e nem a retenção do imposto de renda. Tudo bem? Então é assim que funciona. Então a tabela nova tabela de INSS. Então nós temos a tabela progressiva. E como que funciona esse cálculo? Então o cálculo é bem simples também. Vamos fazer uma simulação aqui só para vocês entenderem. Então nós fizemos uma simulação aqui. Então nós temos aqui um valor de R$5.000 o salário do funcionário. Como que funciona? Então eu pego sempre faixa por faixa, tá? Para fazer o cálculo. Então eu tenho lá 5 mil. Então de 5 mil, a primeira faixa que então nós temos é o salário mínimo, 1.045. Então eu vou pegar 1.045 e vou multiplicar então na primeira faixa, que é o 7,5%. Então eu tenho R$ 78,38, tá? E aí eu vou verificar então, do valor principal menos 1.045, quanto que sobrou? R$ 3.955, a diferença é que sobrou. E aí eu vou para a segunda faixa, 1.045 menos 2.089, então eu tenho uma diferença de 1.044,60. Então é a minha segunda faixa. E aí então eu vou calcular a minha segunda faixa 9% sobre o valor de 1.044,60. Então eu vou vir aqui, desses 3.000, então eu vou fazer o cálculo na segunda faixa apenas de 1.044,60. Então 1.044,60 vezes 9%, então eu tenho 94,01, tá? E aí já fiz esse cálculo, então, aí eu pego os 3.955 menos 1.044,60 e eu tenho aqui, então, 1.910,40. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Vou para a terceira faixa, tá? Terceira faixa, 2.089,61 menos 3.134,40 vai ser 12%. E aí a diferença desse valor para esse valor, eu tenho 1.044,80, tá? E aí é a minha terceira faixa, que eu vou jogar aqui então, vou calcular sobre 1.044,80 vezes 12%, então eu tenho 125,38, tá? E aí, desses 2.910 que sobrou, vou deduzir também os 1.044, que eu já utilizei na terceira faixa, e eu vou então para a quarta faixa, né? Que é o que vai sobrar desses 2.910 menos 1.044, sobrou R$ 1.865,60. Então, desse valor, eu vou então jogar na quarta faixa, então que é 14%. Então, eu tenho aqui então 1.865,60 vezes 14%, então eu tenho 261,18. Então, o INSS que esse funcionário vai recolher vai ser a somatória dessas quatro faixas. A primeira faixa deu 78,38, a segunda faixa 9%, 94,01, a terceira faixa 125,38 e a quarta faixa 261,18, tá? Eu fiz uma formulazinha aqui para vocês, então se eu pego os R$5.000, ele já faz o cálculo automático para vocês, tá bom? Aqui é só colocar o valor do salário, que ele já efetua totalmente o valor do INSS que você vai fazer o recolhimento, tá? Essa alíquota aqui, ele faz uma média, né, sobre essas 4 faixas aqui, e aí sobre o valor proporcional dele, então nós temos aqui 11,17,9%, tá bom? Certo? Então essa é uma tabelinha prática para vocês poderem estar utilizando no dia a dia.
né? E essas são a tabela progressiva, essas são as faixas e aqui também está a simulação. Neste caso desse primeiro exercício, nós temos qual valor teto aqui? 2, 533 e 33. Então eu vou jogar direto aqui, ó. 2, 533 e 33. Então eu vou ter 225,64 de INSS, que é o que eu vou jogar aqui, ó. 225,64, tá? E de imposto de renda? Imposto de renda é a mesma coisa. Eu vou ter uma tabela progressiva do imposto de renda, né? Essa é a tabela progressiva. Eu tenho lá, eu vou fazer a mesma coisa, pegar o mesmo valor que eu tenho lá, que é a minha base, sempre é o valor bruto, tá? 2.533,33. Vou deduzir, então, o INSS que eu descontei lá nas férias, que sempre tem que fazer essa dedução do INSS, tá? Ok. Dependente, nesse exercício aqui, eu não disse nada se ele tem dependente, eu disse, melhor, eu coloquei já que ele tem um dependente aqui, ó. Então eu já coloquei que ele tem 2 dependentes, então todo exercício eu vou informar se tem ou se não tem dependente, tá? Então nesse caso aqui ele tem 2 dependentes, olha só como que ficou. Neste caso aqui, eu vou informar 2 dependentes, ó. Então cada dependente é 189,59. 189,59 vezes 2 dependentes, então eu tenho 379,18. Se esse funcionário também tiver pensão alimentícia, eu tenho que deduzir aqui, tá? Porque eu não posso calcular imposto de renda sobre pensão alimentícia, porque não é um dinheiro dele, tá? É dos filhos, do dependente, então não tem imposto de renda também, ok? Então veja bem, como que ficou o caso desse funcionário? Então, pegando o valor base dele total, menos o INSS, menos o dependente, então eu tenho um valor aqui, bruto, para jogar na tabela, de 1.928,51. Vai dar imposto de renda? Agora que nós vamos verificar. 1.928,51, ele cai na primeira faixa aqui do imposto de renda. Ó, pode ver que só tem imposto de renda acima de 1.903,98, que nesse caso vai ser 7,5%. Então vamos colocar aqui. 7,5%, R$190. Porém, eu tenho que fazer a dedução aqui, ó, que é 142,80. Então, 142,80. Por que eu tenho que deduzir? Por quê? Porque acima, eu só pago imposto de renda acima de 1.903,98. Então, o que está abaixo deste valor é este valor aqui, ó, no caso dessa primeira faixa. Então, não tem imposto de renda. Então, eu estou como se eu estivesse tirando o 1.903,97 para baixo, descontando do funcionário, porque ele não vai pagar imposto de renda sobre isso, tá? Porque o imposto de renda somente é do valor acima de 1.903,98. Então, eu pegando, então, o valor igual, conferir aqui, ver se está certo o valor, multiplico por 7,5%. Então eu tenho o valor de 140, estava errado ali a forma. Então tá, 144,64, ó, olha só. Então o valor total que sobrou, 1.928,51, eu vou multiplicar por 7,5%, e aí eu tenho 144,64. Desse 144 eu estou deduzindo 142,80. Então sobrou quanto aqui? R$1,84. Eu vou descontar esse R$1,84 dele? Não, eu não vou fazer esse desconto. Por que não? Porque a Receita Federal ela tem o perdão, então ela perdoa valores abaixo de R$10. Então não se faz o desconto do imposto de renda de valores abaixo de R$10, tá bom? Então neste caso aqui, como não teve imposto de renda referente a essas férias, né, eu vou deixar zerado aqui. Então o que vai sobrar aqui para o funcionário? Está sobrando aqui para ele, então o valor de R$ 2.307,69. Então esse é um exercício em que só tem somente o salário de R$ 1.900. Então lembrando bem, esse pagamento é 2 dias antes dele sair de férias e as férias dele não tem que anteceder a 2 dias também de domingos e feriados, tá? Então eu tenho que estar sempre 2 dias antes. Eu faço o pagamento 2 dias antes e as férias também 2 dias antes de domingos e feriados. Então eu tenho que fazer o pagamento dele integral, no caso aqui, as férias integrais de 30 dias, mais 1/3, aqui ó, R$ 1.900, mais 1/3, eu tenho R$ 2.533,33. Então eu faço o pagamento das férias integral, no caso aqui de R$ 2.307,69, já descontando o INSS.
Então esse vai ser o valor que eu vou pagar de férias para ele no dia, no caso aqui, como ele vai sair de férias dia 2 de janeiro, dia 1º foi feriado, então aqui eu vou pagar para ele no dia 30 de dezembro, de 2019, né? Que é 2 dias antes. Eu tenho que verificar se é dia útil também, tá? Tem que ser dias úteis, tá? Opa, eu coloquei aqui, 29, né? 29 de dezembro de 2019. Isso, é 2 dias antes de sair de férias. E ainda tem que dar uma verificada. Se eu verificar aqui já se é dia útil, eu já coloco a data certa aqui para vocês. Vamos verificar aqui, dezembro. Então eu tenho dia 29 cai num domingo. E eu tenho que pagar. então eu vou pagar dia 30. Ele vai sair dia 2, então dia 30 aqui. Neste caso aqui eu vou pagar dia 30 para ele. Dia 30. Olha lá. 30, 31, tá vendo? 2 dias antes. Porque dia 1º é feriado e aí ele sai de férias dia 2. Sempre 2 dias antes. O aviso, 30 dias antes. O pagamento com 2 dias antes. Tá certo? Muito bem, então. Terminando esse exercício. Até aqui tá tudo certinho, tudo tranquilo. Beleza, então. Ok? Obrigado por enquanto. Voltamos daqui a pouquinho com mais alguns exercícios assim, com outras formas de cálculo para vocês. Muito obrigado.